porque uma boa execução, ela precede aí de um bom planejamento, né? E aqui especificamente a gente está falando de políticas públicas. Então, a política pública, ela é o quê? Uma atuação do Estado, né, com relação a problemas com minorias, né, problemas sociais podem ser, né? Então o Estado tem que estar atento, né, quais são os problemas, para aí a partir daí fazer a elaboração das políticas públicas. A gente pegou cada uma das minorias e foi dando uma olhadinha ao que o Estado disponibilizou no SIGAM, em termos de planejamento, né? Como é que foi o processo de avaliação diagnóstica, como é que ele fez o diagnóstico, para a partir de então propor uma política pública, elaborar, implementar, né, e após avaliar. Então é isso que a gente está com foco aqui. E a gente foi olhando minoria por minoria, viu que algumas tinham algumas coisas a mais e outras nem tinham nenhuma elaboração diagnóstica, né? Então, como é que você vai ter uma implementação de uma política pública que sequer você fez um diagnóstico? Então, o nosso trabalho ele está focado nisso. Dá uma olhadinha como foi, que políticas públicas foram colocadas na mesa, né, para discussão, quais foram objeto de avaliação diagnóstica, como é que foi o processo de avaliação diagnóstica, indicadores usaram, os problemas dessa minoria, todos foram mapeados, né? E a partir daí como eles fizeram a implementação, a formulação, a implementação, como eles colocaram, materializaram isso no PPA e como depois, né, aí como consequência, né, como isso está sendo acompanhado, né, como que isso é avaliado, e a gente está olhando também de uma forma histórica também, porque a gente percebe que se você olhar indicadores sociais, historicamente, eles não mudam ou até pioram. Então, se eles mudam e até pioram, deve ter alguma falha. É possível que tenha alguma falha ou no diagnóstico, ou no planejamento, ou na política pública como um todo. Então, é isso que a gente está buscando entender. Mas não partindo do pressuposto de que o Estado seja omisso, ou que há alguma má intenção, alguma coisa. Partindo do pressuposto que pode ter falhas, né? E aí a gente quer interagir nesse momento como colaborador, para corrigir e ver se pelo menos daqui para frente, né? Então não é uma coisa pontual, talvez, para essa gestão, que pontualmente a gente pega uma coisa, mas assim, a gente vai olhar sim o processo como é que foi, né? Vai fazer sugestões, inclusive de estar verificando como é que foi a participação das entidades, dos movimentos, né? A participação social na elaboração da política pública e no levantamento diagnóstico do problema, né? Então, olhando agora especificamente para a habitação social, né, o que está nesse papel, nesse material que a gente está disponibilizando, é o que o Estado disponibilizou. Não fomos nós que elaboramos isso. Isso é o que está no SIGAM, né? Então, é como eles elaboraram política pública de habitação. Então, a secretaria responsável é essa, a Secretaria da Cidade, né, de Coapá. Eles fizeram uma caracterização da situação e aí chegaram a uma problemática. Então, a problemática levantada para eles, né, para esse quadriênio aí, né, para o PPA, né, seria então a dificuldade de acesso a uma moradia digna, né, de uma população vulnerável, de famílias com renda até 10 salários mínimos, priorizando famílias de baixa renda. Como que a gente... e aí depois eles vieram com as causas, né? O que isso causa, né? Então, sazonalidade, né? Disponibilidade de recursos habitacionais, falta de continuidade de execução de programas, limitação de renda e da capacidade da população de aquisição da casa própria, baixa disponibilidade de áreas, enfim. Depois vocês podem ler mais. E levantaram quais eram as consequências, né? Assim que eles fizeram a formulação. Depois eles vieram com a descrição, com dados que suportaram a descrição desse problema. Então, o que eles usaram foi uma pesquisa de necessidade habitacional que o Paraná elaborou em 2019, né? Então, a gente talvez tenha que ter atualizado, né, indicadores, números, fontes, né, mais atualizadas, regionalizadas, déficit quantitativo urbano, então eles levantaram que era
322 mil unidades, segundo o cadastro urbano. O déficit rural, né? E tem mais um arquivo disponibilizado aqui pela Coapar, que vai ter alguns indicadores também. E aí eles vieram com os objetivos específicos. O objetivo geral dele, então, era melhorar as condições de vida da população e os objetivos específicos. Por fim, aí eles vêm com a política, né, materializada no PPA. Então, assim, com base no que eles levantaram de problema, causas e consequência, eles fizeram a política. E a política deles foi essa aqui, que são 6, né? 6 que eles colocaram ações. Então, capacitação em habitação de interesse social, então, capacitação, né? Construção de unidades habitacionais, e aí eles vieram com uma meta para esses 4 anos, que atinge 41 municípios, né? Vieram com ações de estudantes de habitabilidade, urbanismo e prevenção ambiental, com uma meta também, e aí eles têm por metro quadrado, né? Qual a extensão mas esse tipo de coisa é o que a gente vai agora querer trabalhar com vocês, sabe? Eles fizeram a elaboração e a gente agora quer criticar no sentido assim, analisar como foi feito, se era isso mesmo, sabe? O que o Estado poderia fazer de diferente, seria nesse sentido. No final, a gente vê o que eles pretendem atingir com esse trabalho que eles fizeram, né? Então, na última página tem, a partir dessas ações, espera as seguintes mudanças, né? Então, acréscimo proporcional da oferta de moradia a famílias vulneráveis, mas aí eles falam com relação ao período de 2019 a 2022, expansão proporcional de famílias atendidas em condições de moradias dignas e proporção de famílias atendidas em titulação de imóvel. Então, assim, como é que seria esse nosso trabalho que a gente está pensando? A gente está pensando a gente aqui como auditores, a gente tenta explorar bastante o tema, conhecer mais a informação, buscar informações, mas como não é o nosso dia a dia, né, e os movimentos sociais, as entidades de classe, é o dia a dia delas, provavelmente vocês têm mais informação que podem colaborar com a gente nesse processo de estar identificando quais são todos os problemas habitacionais. Aqui eles levantaram, me parece que né, que seria diretamente a moradia. Mas será que moradia envolve só isso mesmo? Ter a moradia e não ter moradia? Não tem mais problemas envolvidos na questão da moradia? Então, é nesse sentido que vai ser muito importante a colaboração de vocês, levantar quais são todas as problemáticas ligadas ao tema habitação, e aí tentar buscar estudos, fundamentos, né, que possam ter, não só aqui do Estado, pode ser a nível nacional, pode ser a nível internacional, né? Que estudos já foram feitos, né? De repente, uma entidade, a OAB, o Ministério Público já pode ter feito algumas determinações ou algumas avaliações, podem ter, por exemplo, acordos já firmados, né, com o Estado. Talvez a gente não consiga identificar. E junto com vocês, talvez vocês possam trazer mais informações que subsidiem o nosso trabalho, né? Então a gente quer juntar tudo isso, né, e avaliar. Do tema moradia, Estado, no teu trabalho, no teu processo aí de formulação da política, como você fez o mapeamento de todos os problemas? Teve a participação da sociedade? Como foi feita essa participação? Né? Foi suficiente ou não? Beleza, você tem mapeado para cada ação o que você pensou de plano A, de plano B, como seria? Nessa específica que foi pega, que seria da moradia em si, né? Os números, né? Como que você chegou a esses números? Como é que foi? Você fala aqui em metros quadrados, em atingir tantos municípios. Qual é o estudo que embasou isso aqui, né? E aí a gente identificar se há falhas nesse processo de planejamento, de elaboração de política pública, a gente poder propor, poder conversar, né? Para que pelo menos os próximos sejam feitos de uma forma mais consistente, né? Participativa, né?
e aí ver a coerência de tudo isso e o resultado final que eles pretendiam atingir, a gente fazer o controle, o tribunal faz o controle, né? Mas a população também faz o controle, né? Social. Então, seria nesse sentido. E a participação de vocês que a gente vê é isso, sabe? Seria uma participação assim, ativa e juntinha ali com a gente mesmo, no sentido de olhar para isso que foi feito, né? Avaliar, ver como poderia ser diferente, propor também, né? Que não basta só a gente apontar situações, mas também propor situações, né? Seria isso, Luiz, se quiser complementar. Então, isso está dentro desse trabalho que é avaliar as contas do governador, conforme já dissemos, e tem uma inovação nessa iniciativa, porque, em regra, as contas do governador são documentos financeiros, é uma análise financeira, contábil, de balanços. E o que a gente está buscando aqui é também olhar para a efetividade, para os resultados sociais que são alcançados pela atividade do governo, né? Então, isso, é claro, pode ter um grande viés de opinião, de desejo, né? Gostaríamos que o governo fosse melhor, ou o governo está sendo pior, está sendo não é bom, ou é bom, enfim. Não é somente nesse viés que a gente está buscando, mas também naquilo que é uma obrigação, aquilo que é um dever, né? Aquilo que a gente, como o Vanderlei está mostrando aqui, esse material, pessoal, ele foi extraído de um sistema, como está dito aí, chamado SIGAME, está ali em cima, dados do SIGAME. É o sistema que o governo do estado utiliza para fazer o seu PPA. Então ele vai lançando informações ali para, no final, produzir um plano plurianual, que é um plano de 4 anos, onde ele prevê metas, onde ele prevê a atuação governamental. Esses documentos todos são produzidos a partir, segundo o rito, né, a partir de audiências públicas, a partir de diagnósticos, e eles vão lançando essas informações nesse sistema. Uma primeira crítica que nós, enquanto técnicos, olhamos é que são informações muito breves, muito sumárias, né? Não parece ter falta densidade em alguns momentos. Mas aqui a gente percebe o caminho de como eles partiram de um problema e chegaram numa diretriz e chegaram numa ação, né? Problema, a dificuldade de acesso à moradia digna, tem algumas causas, algumas questões que são colocadas aqui, alguns dados, né? Peço desculpas aqui que a gente tentou de todas as maneiras, mas não conseguimos imprimir no sentido certo esse documento aqui. Tem que ficar virando a folha para ler o verso, né? Tem os objetivos específicos, né? E as políticas previstas. Então, a gente tem que... Um dos olhares que nós faremos é se esse documento é coerente. Aquilo que ele está planejando é o que ele está executando, né? Então, quando fala aqui nas ações, se os movimentos têm notícia a respeito dessas ações, dessas atividades, se elas estão sendo realizadas. E também se o diagnóstico é esse mesmo. Os movimentos também têm condições de dizer se há outros problemas que não estão sendo apontados, né? Se há dados também que não estão sendo levados em conta, né? Que possam contribuir, né? Por exemplo, é pouco falado aqui sobre a regularização fundiária, né? Na verdade, não há esse tema, né? Eu sei que o MTD tem um trabalho relacionado com regularização fundiária. Agora, também é uma política estadual. A gente sabe que é muito comum que as políticas habitacionais sejam municipais, apoiadas com recursos federais, né? Então, até que ponto está surgindo, vem uma política estadual? Isso, em Curitiba, é mais claro que a política é municipal apoiada com recursos estaduais. Mas nas cidades do interior, a política habitacional é muito mais focada, tem muita necessidade, muita demanda da política estadual. Então são alguns recortes aqui para a gente dialogar. O objetivo da reunião de hoje é nós falarmos, os movimentos falarem um pouco sobre o assunto, cada
cada coisa que vocês vão falando, cada apontamento que vocês trazem, acrescenta para a nossa leitura uma informação. E o convite é que os movimentos possam produzir, com mais médio prazo, um relatório, um documento escrito. Cada um pode produzir o seu, ou em conjunto, com apontamentos que vocês consideram que é imprescindível que a equipe veja e leve em consideração, né? Podem ser documentos curtos, podem ser informações, relatórios mais longos. Aquilo que vocês entregarem fará parte do nosso trabalho. Então, será analisado, né? E a gente vai ter mais reuniões. O objetivo é que nós tenhamos uma reunião no começo do ano e depois que as contas forem apresentadas pelo governador, será feita uma audiência pública, que daí os movimentos também serão convidados para essa audiência pública. Então a gente já está se preparando para algo que vai acontecer. Essa audiência pública deve acontecer por maio do ano que vem, maio ou junho do ano que vem, na Assembleia Legislativa. Então, essas são as linhas iniciais aqui da nossa conversa. Não sei se a Ana Paula gostaria de fazer alguma contribuição, senão a gente passa a palavra para os movimentos, para a gente ouvir. Não, Bruno, pode passar a palavra. Obrigado, Ana. Tudo bem? Vamos começar? Assim, é isso, né? A gente olhando de sopetão aqui, tem algumas anotações que eu já fiz que eu acho que podem trazer caminhos, né, para a gente pensar. Uma delas é sobre esses dados, né, que são trazidos aqui. Por exemplo, a construção de unidades habitacionais de reassentamento que coloca em metros quadrados. Eu fiz uma conta de padeiro aqui, rapidinho, pensando que assim, já nem é mais essa metragem, mas vai que eles estavam usando, que é 40 metros quadrados o mínimo, né, de uma unidade habitacional urbana. E isso daria para o Paraná inteiro, eu já dizem dividido em 41 municípios, 2.854 unidades habitacionais. Se a gente está dizendo, já na análise ali primeiro do problema, né, segundo os dados, que eu acho que são os mesmos dados da Coapar, né, eles não colocam todas as variantes da Coapar, que segundo a Coapar são 511.746 unidades habitacionais do déficit habitacional, né, mas aí eles botam só não esse qualificado, né, o déficit habitacional urbano, que bate o mesmo dado. E aí a gente tem uma previsão de que em 4 anos, diante desse dado aqui, nosso objetivo é a construção de 2.000 unidades habitacionais. Isso já é um pouco assustador para mim, né? Pensando assim que eu entendo que existem limitações orçamentárias sempre, mas também existem articulações políticas possíveis, inclusive com o governo federal, com outros órgãos, né? A gente tem uma tentativa agora de política de democratização de imóveis da União, que tiraria um tanto do ônus, né? Se o governo do Paraná quisesse muito fazer essa parceria, né? Tiraria um tanto do ônus da compra desses imóveis, né? Seria feito através de doação, então você poderia fazer só a construção das unidades habitacionais, ou até mesmo no lugar que você já tem construção, fazer apenas a adaptação dessas unidades. Tudo isso facilitaria esse processo pensando nessa gestão, né? Então esse já é um dado que me levanta um alerta, assim, de da onde vem esses recursos. E essa é outra coisa, né? Que nessa lista aqui não se apresenta nenhum dado sobre quais são os recursos que estão sendo destinados a essas políticas, a esse problema que foi entendido como um problema, foi diagnosticado, as causas, consequências e esses objetivos para tentar mitigar esse problema. Não tem recurso nenhum aqui apresentado, né? Eu sei que ele deve estar disperso em uma série, né, de secretarias, enfim, mas seria interessante a gente ter acesso, para solucionar esse problema que foi identificado e para botar em prática esses objetivos que nós estamos dizendo que temos, que recursos são esses, né? Então isso poderia estar de uma maneira mais clara para a gente entender justamente isso, qual é o empenho realmente nessa solução. Né? Pensando isso, que ótimo que o governo do estado entende isso como um problema, eu acho que todos nós aqui entendemos, né? Como uma problemática. Muito bom que já apresentou, né, alternativas aqui para tentar mitigar esse problema, mas sem um recurso alocado para isso, fica tudo muito no campo do desejo, do gostaria de. Né? Então, essa é uma outra questão que, assim, de cara, né, nessa conversa inicial nossa, me chama a atenção. Outra coisa é a alienação
destinação e destino de imóveis de patrimônio estadual, que é com o objetivo de 4 imóveis, que me parece, sim, um número quase fictício, porque, né, diante da problemática que eu vou colocar aqui com todos os números, né? Onde você está agora? É 96. Porque daí são 4 imóveis, eles sabem quais são os imóveis. Isso é diferente de cada. Isso é outra questão também. Qual é o tamanho desses imóveis? Qual é o potencial construtivo que esses imóveis teriam? E a organização, para saber se é rural ou urbano, né? Isso, para a gente entender o impacto, né, que isso vai ter diante desse problema que foi colocado, que foi analisado, que foi, enfim, entendido como esse tamanho de problema aqui, né, que eles colocam do déficit quantitativo urbano, por exemplo. Né? Então, justamente para a gente entender o impacto disso aqui. E aí, por isso, para mim, fica muito difícil de entender essas projeções. A expansão proporcional, que, né, para 2025, aumento de 90%. E aí eu não consigo entender como que se chega nesses números. Então, é que aí seria que eu ia fazer 6%. Então, É aumento em relação às 2.800. A própria meta Se deles, né? chegar a 200%, significa que, no melhor cenário, mais possível de todos, eles multiplicariam por 3 o número de casas construídas e atingiriam 3% do déficit habitacional. só que ao mesmo tempo essa... E não vão cumprir, mas a meta é super... É que eles põem... Desculpa, eles põem 200%, o que parece muito, mas é 200% de 2.800. Então, mas eu acho que não é, porque olha aqui, a meta é entre 24 e 27, essas 2.854 unidades habitacionais. E o aumento proporcional, entendeu? Então isso significa que, sei lá, no primeiro ano eles vão fazer 5. Não, Sabe? tá certo. É uma coisa que a gente não quer ter que imaginar. Né? A gente queria já aqui prontinho, para a gente não ter que imaginar. Até entendo que no primeiro ano de mandato seja menor a prestação, porque eles têm que licitar, né? Significa que em 22 serão feitas, por exemplo, 300 casas. E aí eles vão multiplicando, vai chegar a 2.800. Você tem uma previsão. Você tem que fazer uma previsão. Eu não sei se eu posso falar, até pegando o teu... Claro, qualquer coisa eu volto aqui. O teu raciocínio. O que me chama a atenção é se a gente pegar o conteúdo do que diz a Constituição Federal a respeito do que é o PPA. Então, o PPA deverá demonstrar de forma regionalizada. Então, a primeira coisa, eu não vejo o estado do Paraná dividido em regiões. Aí, por curiosidade, eu entrei aqui no site da AMEP, como vocês estavam falando, que é a Agência de Assuntos Metropolitanos de Curitiba. Por que me chama a atenção? Porque o grande déficit habitacional é sempre em regiões metropolitanas. Então, Curitiba, nós temos... Curitiba tem índices de país de primeiro mundo, ele fala. Por quê? Porque nós tivemos uma política, principalmente na década de 70, que é a da porrada do parque, né? A gente, onde tem uma ocupação irregular, a gente dá porrada, tira a população e tira o parque. Por isso que nós temos 34 parques. Né? Só que me chama a atenção porque eu entro no site da América achando que teriam políticas de regularização fundiária e só tem parque. Nós temos o Parque Ambiental de Piraquara, nós temos o Parque Pedreira do Atuba, nós não temos programas de regularização fundiária na Agência de Assuntos Metropolitanos. Nós temos... mas daí nós temos estradas. No Rio, o PPA, no Catinha Júnior, no incentivo na década de 70. O redirecionamento de recursos de obras de infraestrutura são para estradas rurais e ruas, asfalto. Né? É algo caro, asfalto é caro. Dá voto. Mas assim, aqui me chama a atenção não ter um estudo integrado da Coapar com as agências de assuntos metropolitanos. Eu não falo de Curitiba, eu falo Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa. Certo? Aqui nós teríamos como realmente enfrentar um foco extremamente elevado de problemas habitacionais. Porque eu estava conversando até com a procuradora municipal, a geral de Curitiba, a Vanessa. E ela me falou assim, Marina, a questão... Ana Paula Bonotto, Orso de Albuquerque, Maranhão, não está disponível. Dá um pouco aí. Assim, ela me Depois chamou a eu te atenção, passo ela falou pra- assim, Marina, é muito mais complicado o assunto de regularização fundiária em Curitiba do que você imagina. Curitiba hoje tem falta de espaço. Curitiba é uma cidade pequena de fato. Lógico, você tem outras políticas e tal, mas de fato Curitiba é uma cidade pequena. Certo? Então, aonde que estão as grandes concentrações
ainda nós temos a Vila das Torres, nós temos a Vila Parolim, sim, mas nós temos a região de pobreza na Caximba, que é praticamente região metropolitana. E a gente não tem estudos metropolitanos no PPA. E aqui, Curitiba não vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque ele vai ter que estar integrado com Araucária, vai ter que estar integrado com Pinhais, vai ter que estar integrado com São José, Araucária, sei lá, Campo Largo, e a gente vai ter que sentar. E a tendência é cada vez ter menos espaço, né? Curitiba vai ter, esqueça, e Curitiba vai ficar cada vez mais linda, sabe por quê? Porque daí o que acontece? No momento em que você vai melhorando a infraestrutura, ela vai aumentando o metro quadrado. E essa população ela fica cada vez mais não acessível. Então, a tendência de Curitiba é deixar de investir na habitação, porque ela não vai precisar mais. A questão é essa. E ela vai ter que investir E em nós somos transporte. dependentes, né? Transporte. Mas assim, e questões assim delicadas, né? Porque a Curitiba tem problema da água, vai ter que outros problemas que a Curitiba vai ter que enfrentar. Mas isso me chamou a atenção, me chamou muito a atenção, porque não trata de forma regionalizada, ele só terminando o raciocínio. Daí a Constituição vai falar que nós temos que ter no PPA objetivos, diretrizes e metas. Eu não sei quais são as diretrizes do Estado do Paraná. Eu não sei quais são as linhas políticas, políticas aqui no sentido de políticas públicas que o Estado do Paraná está adotando. Veja, objetivos, diretrizes e metas. Eu tenho os objetivos, querendo ou não, é um objetivo, objetivo específico. Eu tenho metas, esdrúxulas, mas eu tenho, certo? Porque eu não tenho como cálculo. Porque é interessante a gente pensar que a lei de diretrizes orçamentárias, ela sempre determina que qualquer tipo de obra sempre tem que ser acompanhada de impacto orçamentário. E me chama a atenção porque nós estamos falando de despesas de capital. E como despesas de capital, ela tinha que ter o planejamento de quais são as fontes de recurso, porque ela tem que trabalhar a sustentabilidade da dívida pública. Eu tenho que sustentar quanto o Estado se endivida nos próximos anos. Então eu tenho que saber qual que é a minha perspectiva de operação de crédito que eu vou ter nesses anos. Daí a importância dos recursos federais. Por isso que geralmente os estados, eles deixam para montar os PPA depois do PPA do governo federal, para saber quanto que vai ter de repasse de recursos. Então aqui ainda com a regularização fundiária, as 2 mil causas pode ser governo federal. E eles podem investir zero. Só que veja, a gente está violando aqui o estatuto, eu não falo tanto porque realmente a minha estudo é mais direito financeiro e regularização fundiária, mas urbana. A rural eu não tenho conhecimento, não vou entrar. Mas aqui eu estou violando de cara o estatuto da metrópole e de cara o estatuto das cidades. E outra, gente, vocês não viram? Não tem um convênio com os municípios. O Estado é financiador, quem executa geralmente aqui é o município. Precisa passar pelo município. Então aqui eu sinto um atraso. Veja, gente, sabe quanto que é o último plano de desenvolvimento integrado que eu estou vendo aqui na MEC? Tinha um plano de desenvolvimento integrado do município de Curitiba, com a região metropolitana, na data de 2006. 2006 era outra Curitiba. 2006 não tinha filho. Não tem dúvida. Não tem trabalho. Certo? Não tem nada. E aqui, e veja a tendência, isso que eu quero falar para vocês, a tendência daí é parque na região metropolitana, ou seja, a gente vai tentar afastar de Curitiba cada vez mais qualquer tipo de ocupação. E nós temos a requalificação de terminais. Ou seja, ônibus. Vamos deixando cada vez mais afastado a população mais carente, mas a opção por investir em transporte. Aí eu acho que entra uma das questões que você falou, né, sobre essa questão espacial de Curitiba, né, quando a gente está falando, né, invariavelmente, aqui a gente vai falar Curitiba, região metropolitana, né? Quando a gente fala dessa expansão, a ideia de que a solução para a moradia, inclusive, é essa expansão cada vez maior dessa mancha urbana, a conurbação entre as cidades, né? Então a região metropolitana vai ser onde vai abrigar essa população, que é a população trabalhadora que vem para Curitiba, vender sua força de trabalho. A gente está gerando uma série de outros problemas, né? A gente está gerando isso, um problema que tem a ver com transporte público, mas a gente está gerando um problema que tem a ver com questões ambientais, de mitigação de questões ambientais, né? A gente está gerando um problema, quando a gente está falando lá em São José dos Pinhais, por exemplo, de como é que você adequa isso numa região que é tudo manancial. A gente vai
vai começar a ir para cima dos mananciais agora, né? Então a gente esbarra numa legislação ambiental. Por isso que chama atenção quando eles falam de forma integral e sustentável. Não tem plano de sustentabilidade. É que o que parece assim, que são Viu? frases politicamente corretas, são bonitinhas, de impacto, né? Mas a gente quer ver assim, por trás disso, o que está fundamentando essa frase, E né? veja, e aqui o que acontece, né? Daí terminando o Viu, Wander? raciocínio, Vamos passar para o pessoal falar. Talvez dependa do tempo, porque a gente tem um horário. Mas quer concluir? Quer concluir, Mariana? Só que me chama assim, e a PPA fala em programas de duração continuada. Não tem um programa do Estado aqui. Ele fala assim, programas habitacionais, ele tem que ter indicação exata do programa. Sim. Tem que ter indicação exata do programa, porque eu tenho que saber o impacto. Tem que saber o impacto das despesas de capital para o endividamento. Porque se é que gosta do endividamento, que já defendi muito prefeito ou vereador aí que sempre está com problema de endividamento, mas a gente não tem. Como é que a gente vai saber? Por isso que a gente não tem como saber o real endividamento do Estado. E aí, só para finalizar meus primeiros apontamentos, assim, já deixo eu falar. Assim, então, voltando para essa coisa, né? O entendimento de que a expansão da mancha urbana é a melhor forma de lidar, mesmo que seja dessa forma quase irrisória, né, de lidar com a questão habitacional, né, com o problema do déficit habitacional, é uma ideia muito antiga. Né, quando a gente está falando no estudo da gestão e do planejamento do uso do solo urbano. Né, é uma ideia muito antiga. É uma ideia, inclusive, de que você não está criando, não é nem pensando na realidade sul-americana, né, criando bolsões de pobreza e criando, na verdade, esses subúrbios edílicos. Né, longe desse centro urbano, que é muito caótico, enfim, e que não é a realidade sul-americana, né, para começo de conversa. Então, assim, quando eles apontam aqui nas consequências esse ônus excessivo de aluguel e o comprometimento da renda familiar, uma das coisas que me chama a atenção também é que nas políticas previstas e nos objetivos não tem nada sobre o controle do aluguel. Políticas de controle de aluguel. Mas eu discordo de você. Que é federal. Não, mas assim, Estadual não pode. Não, mas o Estado pode estabelecer, por exemplo, unidades habitacionais de retrofit no centro em que você tem um aluguel fixo. Vai ser um programa específico. Isso. Mas aí você... Exato. Então, assim, se você faz esse tipo de política, você está lidando com isso. Né? E a gente tem, no mundo, exemplos sobre isso. Depois a gente pode fazer numa lista, né, citar, de que fizeram isso. E que é isso, você contém a expansão da mancha urbana, você não precisa mais criar outras infraestruturas que tem a ver com urbanização de novos espaços, que tem a ver com transporte público cada vez mais longínquo, e que tudo isso é gasto para o poder público, e um gasto irresponsável, na minha opinião, né? Que é isso, que não tem nada a ver com sustentável, que não tem nada a ver, né, com uma outra forma de pensar a democratização desse espaço urbano, sendo que você pode aproveitar essa região central, que está muito subutilizada, né? A gente pode ver em grandes regiões metropolitanas, Curitiba é um baita exemplo, como está subutilizado, como estão abandonados os imóveis do centro, e que já tem toda a infraestrutura pronta de transporte público, de inclusive escolas boas para, né, as famílias. E não, você vai expandindo essa mancha urbana, expulsando as pessoas cada vez mais para longe, e aí você tem que, ainda por cima, investir em saúde, escola, porque a questão da moradia é uma questão guarda-chuva para uma série de outras coisas. Então, a partir do momento que a questão da moradia está sendo pensada dessa forma, eu fico assustada em pensar, né? Depois você botou a pessoa para morar ali, essas 2.000 pessoas, né? Que já é um número absurdo. E aí? Cadê o resto dos recursos para a vida dessas pessoas? Ou elas logo vão sofrer uma pressão, né, dessa expansão do capital imobiliário para se mudarem dali, num lugar com menos recurso ainda. Né? Então, quais são as políticas de proteção com relação a isso? Né? Que talvez fosse pensar que as políticas que viessem do Estado viessem com esse controle sobre, inclusive, as possibilidades de venda ou então, né, do valor de aluguel. Esses são meus apontamentos. Vai lá, Paulo. Bom dia, né, a todos. Queria cumprimentar bastante a iniciativa do gabinete do conselheiro Maurício e relator das contas, porque
Eu não tenho memória de ter havido outra reunião como essa, então eu acho que conste em ata o nosso apreço por estar aqui e ter essa oportunidade. Naturalmente é um tema que tem sua complexidade, então é difícil fazer assim uma síntese, mas na minha opinião, o que é importante, bom, e também uma menção ao Vanderly, ao Bruno estarem aqui, né, pessoalmente envolvidos. Então a gente olha, e de maneira geral, a gente vê metas o quê? Primeiro, muito acanhadas. Isso para ser gentil, né? Acanhadas para ser gentil. Metas praticamente sem meta. Muito vagas, não detalhadas, como a colega pontuou, não adequadas totalmente à legislação. Enfim, muito mal feitas. Então qual é a conclusão que a gente tem que chegar? É de propósito. Não é incompetência. Porque senão a gente reproduz a mesma lógica da Vanderly. A gente vai apontar as inconsistências formais, acreditando que eles vão adequar-se às inconsistências. Eu não estou dizendo para não apontar as inconsistências formais, mas é compreender o papel que isso tem. Isso tem um papel instrumental, mas não atinge o cerne do problema. Qual é o cerne do problema? Não, a vontade política de ter uma política educacional. Porque se nós produzirmos um documento com todas as carências formais que eles não têm, nós teremos produzido um documento. Então, o que nós temos como objetivo? Qual é a nossa pergunta, creio eu, essencial? Que mecanismos nós temos e que possibilidade nós temos de que eles passem a ter mais vontade política para executar? E aí, tendo vontade política e com o subsídio das adequações constitucionais, legais, formais, técnicas e a contribuição que possamos dar, eles vão fazer. Entende onde eu quero chegar? Eu acho que essa é a questão. Eles não têm vontade política, isso é de propósito, isso não é sem querer. Como é que a gente pode atuar para eles terem despertado a vontade política que eles não têm? Então, o que eu acho? Acho que uma possibilidade é incidirmos nessa audiência pública. Vamos jogar peso, porque foi colocado que vai haver uma audiência pública para apresentar e debater no contexto da relatoria das contas. Nós, como movimento, temos, portanto, de pôr peso nessa audiência. Isso é o que me parece. Vamos criar um fato midiático, um fato político, que aponte no sentido de despertar, e aí tudo bem. Nesse momento entramos com sugestões, com documentos, mas articulado uma mobilização política. Porque eles não vão ser sensibilizados com bons argumentos, certo? Concordam com isso? Não vão ser sensibilizados com bons argumentos. E o lobby é importante, mas também tem limite. E eu acho que isso tem que vir articulado a uma mobilização que crie essa vontade política. Eu acho que eles, em linhas gerais, têm que ser mais... Eles têm que pôr mais recursos, certo? Tem que pôr mais recursos. Eles não podem depender apenas de recursos do governo federal. Eu acho que isso é muito pouco. E principalmente na regularização fundiária eles não querem fazer. Essa que é a verdade. Regularização fundiária simplesmente eles não querem fazer. Eles, como corretamente foi colocado, se eles tiverem historicamente uma política de porrada e pacto, de tirar a galera, jogar lá para longe, colocar pacto no lugar, eles não vão mudar isso. A regularização fundiária, o Bruno acho que comentou isso outro dia, é incrível, mas aparentemente ninguém quer fazer. Eles entendem que é um mau exemplo, essa é a verdade. O que eles entendem? Eles entendem que se você regularizar uma área, você está incentivando a invasão. É isso. Falando, não na minha linguagem, certo? Fazendo uma paráfrase do que eu acho que eles dizem quando o microfone está desligado. Eles dizem isso. Você vai regularizar esse negócio aí, você vai incentivar os caras a invadir mais. É isso que eles falam. E aí eles podem até regularizar, mas vai ser sempre o mínimo, sei lá, 50 casas na Vila Verde, está regularizado. E muito
protelando, entendeu? Uma protelação infinita. Por isso a gente conhece, por exemplo, ali a área do Jardim Progresso, em frente à quadra, na nossa gloriosa escola de São João Cidade Azul, ali na Fazendinha. Lá tem quantos anos, cara? 40 anos. O negócio tem asfalto, tem poste, tem água, tem o que você quiser, tem ônibus, tem tudo, tem a quadra da Mocidade Azul e não é regularizado. É óbvio que há instrumentos legais, etc, para regularizar. Sim. Eu acho isso, eu acho legal a gente produzir, mas acho que a gente deve botar peso talvez na audiência, não sei. A gente pensa também com um viésinho assim de com uma fundamentação jurídica do dever, da questão de direitos fundamentais, é essencial. nacionais e também internacionais, alguma coisa. A gente pensa também. Então a gente vai fazer as duas coisas. As duas coisas. Né? A questão da identificação problemática, avaliação diagnóstica, implementação e controle de avaliação, e também a questão de, como o senhor estava falando, a questão de priorização. Né? Mas nós não podemos ter a ilusão quando eu de que faço isso é resolvido. esta política e deixo de fazer essa, eu tinha que estar avaliando a questão da prioridade, a questão de direitos. Então a gente pretende trabalhar nisso também. Mas o Paulo pode concluir. Porque daí é a Ana Clara. Aí o Newton chegou, né, Newton? Vou passar a palavra para você na sequência. Obrigado. O Newton é da UMP? Pela CUFA ou pela UMP? Pelas duas? Não, pela Gerando Falcões e pela UMP. Eu estive em Porto Alegre lá e estamos assumindo a frente da Gerando Falcões. Certo. Obrigado. Bem-vindo aí para a nossa reunião. Ana. Bom dia, gente. Perdão o atraso, já é de mão, espero que não tenha perdido muita coisa assim. Mas o que eu queria colocar é que a gente eu também encontrei ele no Fórum de Habitação e Interesse Social que está rolando agora, né? Que é um evento nacional. E daí a gente tem percebido, assim, né? Queria fazer esse link com o documento, porque eu concordo que tem muitas lacunas aqui, né? Que a gente que está envolvido, que é preocupado com a efetivação da política de habitação, assim, né? Isso aqui é bem vago, assim, né? Não traz muitas respostas pra gente, deixa até angustiado, na verdade, um pouco esses números todos. Mas quando a gente pensa esse link, né, com as políticas que estão acontecendo muito, que ele colocou a Mari, né, a questão da SPU, que tem os terrenos da União, né, Minha Casa Minha Vida Entidades, Minha Casa Minha Vida Tradicional, enfim, né, e outros programas agora com o novo PAC que estão surgindo, né, financiamento, então, dessas políticas, que a gente precisa se preocupar que existe um recurso, não é como se não existisse, como se a gente estivesse super pobre, ou como se Curitiba ou Paraná, né, fossem estados, né, enfim, governos empobrecidos, porque não são, assim, sabe que existem esses recursos, nós precisamos ir atrás deles, porque o que me preocupou, por exemplo, nesse evento, é que é bastante corporativo, assim, né, vem as empresas, assim, buscar o caminho do dinheiro mesmo, né, que também é o caminho que nós, enquanto movimento, estamos querendo, porque, no final das contas, precisamos de recurso para a construção dessas casas para regularização, né, das moradias também, mas eu acho que falta até a referenciação das políticas do governo federal, precisa haver um estudo, né, acho que, como que é seu nome mesmo? Marina. Colocou a questão, né, do estudo integrado entre o Coapar e a MEP, que realmente precisa, e está havendo, né, a construção do PDUI agora, está acontecendo. Sim, só que também está sendo uma construção bem difícil, sabe? Eu participei do processo, assim, mais pela questão do transporte, mas a gente acompanha tudo, né, nos justiças, assim. E muito difícil, metodologicamente falando, também parece que esvazia-se o debate, sabe? Pra gente não ir nas questões estruturantes mesmo, assim, né? E daí fica numa mitigação dos problemas que, cara, faz a gente enxugar gelo e, enfim, e desenvolver outros problemas, né? Acho que vocês colocam, vamos então fazer moradia lá na TQP, lá a situação do ganchinho, por exemplo, tem um postinho de saúde lá pra galera, né? Então, como que a gente evita isso? E eu entendo, né, bem particularmente, sair da minha ignorância aqui, que a regularização seria mais inteligente, né? Sim, pensando, né, em política urbana, é o que a gente está precisando de fato e é o que as pessoas também exigem, assim, né, os moradores e moradoras. E daí, pensando nesse sentido, como que a gente consegue, talvez, construir esse documento? Que eu acho que é importante também a gente se debruçar sobre isso, ir atrás de outras referências, né, como que é feito em outros lugares, tal, pra mim também é um pouco abstrato ainda, né, tipo, sou um neném nesse negócio que fico vendo aí, vixe, muitas informações, então é uma aula pra mim, assim, nessas reuniões, e pra gente desenvolvendo esse estudo e tendo referências, mesmo conseguir
atividade lá precisa ter não ser efetiva, assim, a gente sabe que esse processo tem mais desgastado nossas organizações do que acumulado pra gente, assim, né? Então, como que nós efetivamos isso de fato? E daí também, né, saudar essa iniciativa da gente estar aqui agora pensando, né, a prestação de contas, digamos assim, que aí está o problema. E daí como a gente pode, talvez com essa contribuição, né, que vocês têm feito e tal, pressionar para que aconteça do governo do estado o diálogo agora com as LDOs, né, que estão aí para rolar ano que vem também. Ano que vem também vai ser um ano bem movimentado nesse sentido, né, institucional, assim. Então, como que a gente consegue intervir organizacionalmente falando, né, nesse processo, também não uma intervenção superficial, né, enfim, mas intervir mesmo no processo de construção das licitações, por exemplo, né, que vão rolar também, dos critérios, né, para essas políticas, assim, quais são os critérios de prioridade, né, enfim, e quais são os meios para a viabilização disso, porque querendo ou não, nós temos que aproveitar o governo federal, que aí a gente não sabe quanto tempo que dura também, né, mas aproveitar para pressionar esse espaço que a gente sabe que existe, né, enfim, o recurso mesmo. E daí outra coisa que eu queria colocar talvez propor para que nós, enquanto organizações, né, enfim, né, mas talvez outras organizações que não estão aqui, não só os movimentos, que a gente se debruce coletivamente para fazer essa elaboração, assim, sabe? Eu acho que economiza trabalho para todo mundo, né, também, e acho que nossos objetivos são muito alinhados, assim, nesse sentido. E daí queria saber dos prazos, assim, questão mais operativa que eu estou pensando, que eu acho que as coisas não vão se esgotar nessa reunião, assim, Claro, né? claro. Para a gente pensar a partir de agora o que nós conseguimos fazer e entendendo, né, a questão da SPU, eu acho que esses caminhos ali que a gente tem mais fáceis, como que talvez a gente consegue, que o Estado olhe para isso como um caminho viável, né, e fácil, assim, digamos, né, na questão de economizar recursos, né, economizar, que acho que no final das contas é com isso que a gente se preocupa, né, e daí uma coisa que eu queria entender melhor é esses programas de duração continuada também, não sei se existem esses programas. É qualquer tipo de programa de política pública. Mas quais são eles? Mas Né? porque se é qualquer tipo, né, enfim, quais são esses programas, se existem, essa é uma curiosidade minha mesmo, né, porque se tem algum programa que fala disso, como que a gente consegue fazer o link com outros programas, né, nível federal e municipal também. Eu acho que tem mais dúvida do que resposta, na verdade, mas acho que esse processo vai ser bem interessante. Obrigado, Ana. Vou passar aqui a palavra para o Nil. Bom dia, gente. O Miguel é danado esse assunto de número aqui, né? Até eu peguei no bar dos números de quanto de favela tem em Curitiba. Eles me apontaram aqui 46 mil unidades, 46 mil casas agora em favela, mas esse é o mesmo número de 2010. Não vai ser nem a pau. Junto com a CUFA, o qual estive lá por 7 anos, eles fundaram o Instituto próprio. E aí é o levante um pouco pelo povo, só assim. Eles fundaram. E eles foram contar as pessoas que foram. Eles foram fazer essa análise, eles fizeram os números reais. Né? E nesse fortalecimento do povo ali, mostrando que não é carente. Eles fizeram um número lá que é surreal. 160 bilhões que esse povo movimenta, né? Saiu agora 16 milhões de pessoas morando em favela. É mais do que o PIB de alguns países. Né? Então, para mim, a maior dificuldade é fazer esse povo se levantar. Eu tive a felicidade lá em São José dos Pinhais de conseguir fazer esse povo se levantar. Depois de 30 anos de existência, a gente está lá, água lá no Itaqui, lá no Independência, água. É que começar um movimento para a legalização. Né? Eu tenho a convicção disso que sim, a gente precisa apontar os erros, e nem com os números deles, mas através dos nossos números, como precisa achar a fórmula disso. E fazer esse povo acordar para a gente lá de baixo lutar, né, por esses direitos. E esperar a vontade que não tem. Né. São José dos Pinhais, mais apoio. Eu fui até ser assessor parlamentar lá, achando que conseguiria ter alguma efetividade, e só sabendo do que acontece lá, né, mais irritado com a situação. E aí rompi e juntei o
outro lá, e foi onde a gente teve alguma efetividade de trazer alguma transformação. Um descaso assustador. Curitiba, REURB, 2016, se não estiver enganado, né? Medida provisória, depois de 2017, oficialmente lei. Curitiba ainda não tem nenhum REURB. Não se pode fazer REURB em Curitiba. Então, essa falta de vontade dos gestores, né? Eu cansei de ouvir a frase que o amigo falou de vocês são invasores, né? São criminosos, né? Não vamos arrumar nada aí, você não vai incentivar. É esse rótulo que a gente leva de gosto muito do slogan da grupo, só para fechar, dizendo que favela não é carência, favela é potência. Só que tá bonito, né? O elefantinho amarrado num galho ali, que é a área que a gente conseguiu. A CUFA tem feito muito isso, eu admiro demais, né? Promovendo lá o levante da favela. Por exemplo, esportes, fazendo a taça das favelas, cervejeando nacional, mostrando que ali tem muita qualidade. Né? A Juliana Falcões, empreendedorismo. A Juliana Falcões, por exemplo, o protótipo que ela fez em São Paulo lá, é onde ela ajudou o governo a estabelecer parceria, iniciativa privada e os moradores lá, para que houvesse o desenvolvimento daquele espaço, a favela dos sonhos. Um caso de sucesso incrível, onde o índice de desemprego lá caiu para 70%, caiu para 10%, revitalizou todo o espaço nessas parcerias. Mas eu olho e continuando correndo atrás dessa utopia aqui, né? Mas dá para fazer, né? A gente viu muitos casos aí que dá para ser feito. Feliz demais e grato por poder participar. Viu? Assim, eu sei, Bruno, que você vai encerrar, mas te ajudando a encerrar. Então, Mas assim, antes eu ia falar mais uma coisa, certo, fala. mas se você quer... Não, eu só ia completar, né, que a Ana, né, falou, né, vamos fazer junto. A intenção é exatamente essa, é a gente fazer junto. Então, o que a gente fez aqui hoje foi esse rascunho de já começar a avaliar, né, eu quero dizer criticar, mas para não levar no mau sentido, avaliar. Então, é exatamente isso, analisar, né, fazer essa análise e trazer mais coisas, né. Então, vamos fazer junto sim, né. E claro que não dá para numa reuniãozinha de uma hora fazer isso, né? Mas a gente pode tentar ir criando um cronograma para a gente fazer junto, né? Mas, assim, o Bruno sempre fala assim, se vocês quiserem preparar um relatório é uma coisa. Mas a gente não precisa esperar vir uma coisa lá na frente. O que vocês já tiverem, por exemplo, hoje vocês já fizeram, já falaram bastante coisas que a gente já pode ir adicionando. Então, se vocês conseguirem ir passando, um rascunho mesmo, ó, qualquer coisinha que colocar no Word ali, para facilitar, né, as questõezinhas. A gente precisa de informação, vocês viram aí que a gente precisa dessa informação. Então, vocês podem levantar quais todas as informações que especificamente vocês acham que a gente precisa para trabalhar. Vai mandando. Não espera não, já vai mandando. Então, quais informações que a gente precisa para fazer esse trabalho, quais problemáticas que não estão, que números aqui não estão inconsistentes, que a gente vai precisar trabalhar esse número de informação. Talvez tenha informações que eles tenham, mas não esteja aqui. Então, a gente também não pode condenar, porque talvez tenha algum trabalho. Mas é o que a gente vai lá pedir. Mas para a gente pedir, a gente precisa juntar tudo isso, para não ficar também muito segmentado pedindo. Então, assim, vai ter mais, e vocês já podem ir alimentando a gente, e vamos fazer isso junto, sim. O controle externo do Tribunal de Contas e o controle social, fazer junto mesmo. Como que funciona o cronograma? Eu vou falar sobre esse assunto, depois eu acho que a Marina queria dar mais uma palavra. Não, é rapidinho, eu só queria falar assim, tem a questão da vontade política, mas uma experiência própria que eu tive, eu acho que a gente vai mexer com a administração pública também, certo? Porque os programas de duração continuada, tecnicamente, a ideia da Constituição é manter os programas de duração continuada, é que eles sejam mantidos entre os mandatos dos chefes do Poder Executivo. Geralmente isso fica na cúpula de cada um dos órgãos da administração pública. O que eu falo para vocês isso aqui vai chacoalhar todo mundo, não é só um grupo político. Por quê? Eu advogo numa Câmara de Vereadores de uma cidade aqui na região metropolitana. E eu conversei com os vereadores e eles toparam, e a gente reprovou, eles não aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da Câmara. E daí o chefe do Poder Executivo ficou assustadíssimo, porque todo mundo me xingando, porque desde quando que não se aprova uma MDO? Aí eu fiz um parecer, falei,
que a LDO tem. Está tudo errado. A LDO não obedece um dos requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Você não menciona uma vez a questão de endividamento, você não me dá absolutamente nada. Então, o que acontece? Foi uma lei no município. Porque os técnicos da Secretaria da Fazenda daquele município estavam acostumados a copiar a LDO do outro ano. E me desculpe, que aconteceu no Paraná durante muitos anos. Muitos anos. Copia do anterior, copia do anterior, copia do anterior. Pode pôr receita de bolo lá. É tipo, exatamente, uma receita de bolo. Outro grupo que a gente está fazendo é exatamente para analisar isso aí. Ele está fazendo isso, se isso não é para fora. Então, isso que eu quero falar. Então, quando vocês falam dos políticos, não, os políticos não passar a exigir a estrutura da administração pública, o que de fato está acontecendo nessa instituição? Isso vai mexer estruturalmente no Estado do Paraná. Então, Paradigma, né? Vai Claro, ser uma queda claro. de paradigma. Então, Você vai ver. Porque daí o político que vai subir no governo, ele sabe a bomba que ele vai pegar, ele vai chegar para o pessoal que é Estado e vai falar: o que vocês estão fazendo aí? sim. Qual que é o teu planejamento? O que vocês estão... Então, como o Vanderlei explicou, né, o nosso trabalho tem várias equipes. São mais de 20 pessoas aqui do tribunal que estão trabalhando no assunto das contas do governador. Aqui é uma parte da equipe, especificamente que trata das políticas públicas com recorte nas populações minorizadas, né, nas minorias e populações minorizadas. Porque é claro que população periférica, mulheres, população negra, na verdade não é minoria, né? São maioria, mas são minorizadas, são subalternizadas, né? Então esse foi o enfoque do olhar nas políticas públicas que a equipe definiu, né? Porque é um recorte justamente que costuma ter mais problemas, tanto nos dados sociais como na produção da política pública, que é mais falha, né? Então, esse trabalho todo que está sendo desenvolvido com essa equipe é um momento em que nós temos de carregar as nossas baterias, de termos informação. Nós estamos nos preparando para algo que vai acontecer, que é a prestação de contas. Então a prestação de contas acontece em abril. E por isso a gente trabalha antes, para nós termos informações, para que a gente não comece a caminhar quando a conta é prestada. Por isso, esse é o momento preliminar. E a interlocução com os movimentos nesse momento preliminar é para que já venham informações previamente. Portanto, quanto antes vier, melhor. Mas nós estamos estabelecendo um horizonte até fevereiro, final de fevereiro, né? Podemos dizer até o início de março, porque até lá, aquilo que vier, nós temos condições de estudar por mais um mês para podermos qualificar o assunto. Então, podem vir os relatórios dos movimentos e, de repente, a informação que vier, ela pode ser complementada com outra informação, pode ser qualificada a partir de outros dados, né? Dados que o Tribunal de Contas tem acesso. O objetivo é que a gente mantenha um diálogo permanente, mas esse horizonte de dizermos assim, vamos trabalhar até o final de fevereiro, é para que a equipe possa estudar o material que venha. Mas o trabalho mesmo só termina em dezembro do ano que vem, que é quando as contas são julgadas aqui no tribunal. Então, vem aqui esses momentos de reunião de hoje, teremos uma outra reunião agora no começo do ano, vamos posteriormente tentar ver uma data para nós agendarmos isso, que seria uma espécie de oficina, né? Aquilo que os movimentos já têm de informação, aquilo que os movimentos querem compreender melhor, como que o assunto entra. E aí a gente coloca mais tempo, né, Bruno? É insuficiente, né? A gente coloca mais tempo, né? Um dia, uma tarde, uma coisa assim. Sim, né? para que a gente faça realmente uma Pra que eles coisa consigam mostrar o que eles de conseguiram. oficina. De repente pode até fazer uma apresentação dos movimentos, né? Algo nesse sentido. E aquilo que puder vir por escrito contribui muito. Então, concluído esse primeiro momento, o trabalho não termina, porque nós iremos analisar esse relatório e virão as contas prestadas pelo governador.
e aí haverá uma audiência pública. Então esse trabalho que nós teremos feito anteriormente nos deixará todos preparados para essa audiência pública, tanto na parte de mobilização como na parte de conteúdo, né? E vindo a audiência pública, vindo as contas, haverá uma segunda fase de crítica, que aí nós estamos trabalhando com um documento que foi apresentado, porque nesse momento nós estamos trabalhando com algo que ainda não foi apresentado. As contas que o conselheiro Maurício Requião é responsável são as de 2024, ou seja, aquilo que está acontecendo nesse momento. Elas só serão apresentadas, portanto, no ano que vem. Então, a partir do momento em que os documentos vierem, nós teremos, os movimentos todos terão acesso aos documentos, eles são públicos, os documentos da prestação de contas, e vocês já, os movimentos e a equipe já vai estar instrumentalizado para ir direto ao ponto, olhar questões importantes, olhar a execução. Olá, olá. Sim. Eu sou a Mauê. Tudo bom, Amauê? A gente é da Mior. Sim. Fiquem à vontade, a gente está terminando o seminário anterior e já vamos começar o nosso da população indígena, tá bem? E então o objetivo é que a partir dessas informações desse trabalho a gente consiga ter uma segunda leitura, que seria uma leitura crítica sobre o documento que foi apresentado e até que a gente possa ter o relatório final, que só vai ser apresentado em setembro ou outubro do ano que vem. Então, nesse primeiro momento, é claro que se a gente disser assim, olha, o cronograma é esse até setembro, outubro do ano que vem, pode ser que a gente só se reúna em setembro, outubro. Nós queremos dizer, não, precisamos de coisas antes, né? E essa é a sinalização. Aquilo que os movimentos puderem trazer desde agora, ou a partir dos dados que estão aqui, puderem elaborar e nos encaminhar até fevereiro, né, é muito, muito bem-vindo, muito útil para a gente. E assim, a gente está com um trabalho permanente, né, exclusivo, vamos dizer, para isso, né? Então, também não precisa esperar lá, né? Poxa, não, vamos marcar aí, a gente está disponível. Vamos marcar semana que vem. A equipe está à disposição, então se precisar, momento, por exemplo, ligação, os movimentos precisam de um dado, de repente existe alguma informação, nós tivemos aqui uma outra reunião, que os movimentos têm dificuldade de acesso à informação, porque o portal da transparência é muito ruim, porque solicita informação, a secretaria não fornece. São situações que de repente o tribunal já tem a informação, ou se vocês solicitarem aqui, o tribunal faz uma solicitação formal enquanto tribunal, e a resposta pode ser mais efetiva se a gente fizer por aqui. Né? Então, por exemplo, a gente vai fazer o trabalho disso, né? De analisar isso que eles colocaram. Precisa de mais informação. Pode pedir para a gente a qualquer momento, entendeu? Pode pedir para a gente já vai pedindo para eles também, né? E a gente já vai introduzindo coisas, de uma forma que lá em janeiro, quando a gente voltar a conversar, a gente já está um pouquinho mais avançado com o que, né, com o desfecho do que a gente pretende com o trabalho, com o que precisa mais, com o que a gente vai colocar, como é que a gente vai fundamentar também de uma forma jurídica também, né, do dever do Estado. Seria isso. Certo. Diga lá, Nilton. Queria vir nos tópicos aqui, autogestão, no caso minha identidade, educação de interesse social, é esse termo, eu queria um dia entender o que pensam sobre esse termo, mas assim, eu caminho com a Maria das Graças, né, que é a nossa presidente nacional da União de Moradia Popular, né, e mulher, faz isso aí não sei quantos anos, conhece tudo mais um pouco. Então, eu queria trazer ela para cá, né, teve a expertise de captar nessa pegada aqui 1000 unidades habitacionais para o Paraná, no caso de 20 cidades, entre rural e urbano, né, e falta prazo para a execução disso, né, e tem muito movimento social. A gente foi interpelado lá no Estúdio Zero até, né, que história é essa, que só vocês captaram, realmente, né, então vamos trabalhar junto aqui para que todos, né, captem. Então, até de propor da gente montar. Só que em janeiro já abre um novo edital para as entidades. Em fevereiro já abre um novo edital para as entidades. Né? E aí a entidade que se habilitar já de cara consegue realizar a
50 unidades na primeira pegada. Já é significativo. Sim. Então, o tempo é exíguo, né? Curtinho, né? Mas de repente se a gente criar esse ambiente para conseguir levar quem queira a captar também a Minha Casa Minha Vida entidades. Sim. Deixar esse encaminhamento aqui para vocês de repente montarem essa estrutura, né, e as entidades que queiram trazer a Maria das Graças, sentar na mesa e desenhar o caminho, né, e sanar as dúvidas. Obrigado, Newton. Com certeza. Veja só, os movimentos, o nosso objetivo aqui, além de tudo, né, temos uma expectativa de que os movimentos possam interagir nesse processo e trazer contribuições conjuntas também, né? Nessas oficinas dos segmentos que nós vamos fazer, ou seja, vamos fazer um dia um encontro sobre moradia aqui para as políticas para avaliação de políticas públicas na conta do governador. Todo mundo está convidado, os movimentos não precisam vir com apenas um representante. Naquele primeiro encontro que fizemos no dia 6 de novembro, nós pedimos que os movimentos viessem com um representante, porque todos os segmentos vieram naquele dia, essa sala aqui ficou lotada, né? Então nós pedimos apenas um representante, mas os próximos encontros que forem setoriais, cada movimento pode vir com o seu grupo, com mais pessoas do grupo, sem problema nenhum, né? O objetivo é que a gente consiga ter, claro, um ambiente de trabalho, né? Então, seriam pessoas que pudessem apresentar, trabalhar os dados e tal, então não precisa ser sempre somente você, né? Fique à vontade. E a Maria das Graças é muito bem-vinda, né? Todos os membros dos movimentos. Se articular previamente também, né? É até uma ajuda para a gente, porque assim, a gente não consegue ter todos e nem consegue talvez contactar todos. Mas se vocês conseguem ir, né? Às vezes até em nível nacional, assim, contactar outros, né? Para subsidiar de dados, fortalecer, se articular para já trazer de uma forma mais unificada, também agiliza, acelera, né? Seria bom também se tivesse essa articulação. E a gente hoje estamos fazendo uma sequência de encontros, né, um pouco rápidos, embora a gente fixou 1 hora de duração para a nossa reunião, porque na sequência nós já temos um encontro com os representantes dos movimentos indígenas, né, e à tarde temos mais outras reuniões. Por isso hoje foi mesmo o objetivo de nós ventilarmos as ideias. E fica esse convite, eu vou mandar um e-mail para todos e mandar uma mensagem no WhatsApp também, para reforçar isso, reforçar os meios de contato. Se vocês acharem que é bom, não sei se já são tantos grupos de WhatsApp, mas nós podemos criar um grupo de WhatsApp específico aqui desse trabalho. Você gosta? Tem gente que não teve bom dia de florzinha, boa tarde. É operativo, gente. Certo. Eu acho ótimo. Então a gente continua em contato e com isso. Senão você foge do WhatsApp de sala, de turma. É verdade, né? E sobre o nosso encontro de hoje, o objetivo foi alcançado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente conclui. Eu ainda só penso, a dificuldade dos movimentos a participar de tudo é imensa. Claro. E essa via de mão dupla entre o movimento, né, e o Tribunal de Contas. É muito legal. Posso falar? Eu acho que daí eu posso entrar. A universidade pode entrar. Os alunos podem ir até os movimentos sociais, colher as informações e trazer para o Tribunal de Contas. Isso ajudaria vocês. Porque daí essa demanda que vocês acabaram de informar, que é desgastante, para retirar o pessoal, para vir para cá, colher, fazer o diagnóstico, aonde vocês estão, nós podemos organizar a universidade para ir, certo? Para entender e compreender a realidade de vocês. E nessa elaboração dos documentos, a gente pode contribuir com os alunos, mestrado, doutorado, graduação, e eles podem ir escutar as demandas de vocês, planilhar, fazer uma elaboração de parecer e trazer para o Tribunal de Contas. Isso a gente pode ajudar. Porque a gente ajuda vocês a falar, né? A expor a realidade de vocês, sem essa necessidade de deslocamento, de desgaste que vocês colocaram
pode conversar via Teams também, não precisa ser necessariamente... Mas o Newton você queria concluir o raciocínio que você estava Na falando? verdade, o quanto a gente vai aqui fortalecer, né, toda essa cobrança para o governador como movimento, né, e o quanto o Tribunal de Contas também vai estar na pista com a gente, tá? Vai estar na rua com a gente, vai estar chancelando os nossos objetivos lá como movimento social. E tudo. Né? Então essa via de mão dupla, nesse ganha-ganha que a gente precisa ter para que seja longínquo essa parceria. Né? Então, o Tribunal também pense, né, em como vai estar lá na pista também fazendo isso, né? Cobrando, chamando qual que é o problema, vamos analisar e achar uma solução junto. Né? Aqui tem meu carimbo, a gente vai estar monitorando, né, e acompanhando o problema. Né? Tudo. Claro, veja, Vocês têm Newton. que pensar não Sim. só, né, nos problemas do tribunal, mas nos problemas que Claro, a gente tem lá, que claro. possam ser nossos parceiros. Acho muito importante. O tribunal é uma instituição. Aqui nós somos da equipe do relator das contas. Então a gente não fala em nome do tribunal, né? Tem um presidente, tem uma organização institucional. O que o conselheiro quer é estabelecer um método de interlocução a partir de políticas públicas, a partir dos movimentos sociais, a partir desse tratamento. Acho que esse esforço pode ser uma referência que exemplifique para outros trabalhos do tribunal. Além disso, a avaliação de políticas públicas nos tribunais de contas tem se tornado uma prática muito, muito comum. Né? Foram instituídas regras aqui no Tribunal de Contas para avaliações futuras de políticas públicas e até compartilhei no e-mail alguns canais de participação que o tribunal tem à disposição. Né? Mas o que a gente pode fazer nesse momento, que está no alcance dessa equipe, né? Não fala em nome do tribunal, mas fala a partir da iniciativa do relator, nessa avaliação das contas do governador, dar uma atenção para as contribuições dos movimentos. Aquilo que os movimentos trouxerem por escrito, especialmente, será considerado e vai influenciar, vai ser parte da nossa pesquisa, os apontamentos que sejam feitos pelos movimentos fará parte das nossas pesquisas e olhares sobre as contas que forem prestadas. Esse é o compromisso certo que nós temos aqui a partir desses encontros, de dar o tratamento àquilo que vocês trouxerem. Então não é para que vocês tragam uma contribuição, eu entendo o que você diz, não é para vir uma contribuição e ela ser arquivada. Essa contribuição ela virá, vai ser formalizada e vai fazer parte do nosso trabalho. Eu vou pedir licença, mas eu vou ter que ausentar, daí a gente vai conversando. Tá bom, professora. Obrigado, viu? Obrigada por tudo, peço desculpas, qualquer coisa. Oi? Sim, aí a parte dos movimentos de moradia está concluída. Obrigado pela presença de vocês. Eu já tá lá e vou voltar. Vai lá, eu vou lá de tarde. Amanhã de noite, eu sou não posso, eu vou ter seminário também, eu sou muito preguiçosa, das 2 às 6. Aí, teve tudo que nós vamos vender aqui, falar. Aí sim. Gente, eu tenho 5 horas lá de tarde. Tá. Oi, tudo bem? Eu sou Paulo, tudo Obrigada bem? pelo espaço, Tudo bom? Vocês me conhecem? E aí, É uma coisa tudo pra bem? fazer, né? Vai lá, Legal ver vocês vai aí. com outro lá? Eu vou pra jornada. Não, é isso mesmo. Pode. Valeu. O Eloy tá. Tava aqui. Vocês vieram junto com ele, né? Não? Não, na verdade, se não soubesse, eu não tinha vindo aqui, não. Mas estávamos no mesmo lugar. Mas cadê o Eloy? Ele Água e tava café, aqui, se só que quiser, ele foi tá? no banheiro. Deixa eu ver.
Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem pra mim. Vocês não querem cafezinho? Tem água aqui também. Quer café, Alexandre? Não, vou tomar. Não daí? Vou ligar pra ele.